A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, ao clangor da trombeta e ao som das palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, aleluia, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus capítulo 12, verso 18. O contraste entre Sinai e Sião. A antiga aliança e a nova aliança. O antigo pacto e o novo, onde a nação de Israel foi provada naquele monte, um monte que ardia com fogo, um monte que tremia, e o medo tomou conta da multidão. Era a aliança do Senhor com a sua nação, com o seu povo. Era uma aliança terrível. A voz de Deus, e eles não podiam ouvir, com medo de morrer, e até mesmo pedindo que Deus não falasse mais. Não estavam aperfeiçoados, santificados e vivificados para poder comparecer perante o grande Deus. Um monte que ardia com fogo. A igreja do Antigo Testamento chegou lá. Mas quem podia chegar a tal lugar e não tremer? E não ter o pavor da morte? Vejamos o contraste. Alguns pontos daquele encontro, daquela grande reunião. E a diferença do lugar que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem chegado. Um monte que ardia em chamas. Sim, a escuridão, as trevas e a tempestade. O monte tremia. O monte estava aceso pela atuação do Deus justo e santo diante de um povo rebelde, desobediente, que buscava a idolatria
e que aborrecia o Senhor. Moisés era o líder, estava entre Deus e a grande congregação de Israel. E estas coisas sobrevieram a eles. Jamais eles esqueceriam daquele dia. A ordem de Deus, através de Moisés para o povo, que marcasse um termo e que ninguém passasse aquele termo, se aproximasse. Nem uma pessoa e nem um animal. Se desobedecesse, seriam apedrejados, seriam mortos. E o monte, o Sinai, fumegava, tremia. E por último, o sonido aterrador da trombeta. Que culto difícil de participar. Ali veio a lei. Ali veio a mensagem de Deus para aquela congregação, para aquele povo. Mas eles não estavam num culto de louvor. Eles não transbordavam das bênçãos do Senhor. E nós podemos ler nas Escrituras que o próprio Moisés, o servo de Deus, o profeta do Senhor, o homem mais manso da terra, disse: eu estou aterrado e tremendo, todo trêmulo. Ouvintes, irmãos, a Bíblia diz que nós não chegamos lá, aleluia. Nós não chegamos naquele lugar, mas nos revela que o escritor aos Hebreus, onde é que os salvos, onde é que os filhos de Deus têm chegado, que lugar glorioso. Nos diz o versículo 24 aqui de Hebreus 12, que chegamos a Jesus. Chegamos em Jesus, no Senhor Jesus, o mediador da nova aliança. Sim, o sangue da aspersão, o sangue santo, o sangue carmesim, que fala as coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel. Pois o sangue de Abel, ele clamava, ele falava por julgamento. Ele clamava por justiça, por vingança. Mas o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, ele nos fala que nós fomos comprados, que nós fomos remidos, que nós fomos purificados e que este sangue nos garante o direito de entrar nos céus. O sangue do sacrifício perfeito, o sangue de Cristo, não era como o sangue dos animais, dos cordeiros, dos novilhos, que apenas cobria o pecado dos pecadores. O sangue de Cristo nos torna limpo, branco como a lã, branco como a neve. É aqui que a igreja tem chegado e deve cantar. É aqui que os crentes têm se reunido, na nova aliança do sangue de Jesus. Aleluia! Sem tremer,
sem temer a morte, pois Cristo morreu para nos dar vida e vida eterna. O sacrifício de Cristo é eficaz. Não resta nenhum sacrifício, apenas uma aceitação pela fé, uma obediência do seu Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Mas tende chegado ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Não tinha o sangue de Jesus lá no Monte Sinai, não tinha purificação de pecado, o sonido da trombeta aterrava todo mundo, o fogo que fumegava, que subia, que nos diz Moisés nos seus escritos, que aquele fogo, aquela chama chegava até a metade do céu. Não tinha vida eterna, não tinha cura divina, não tinha o dom do Espírito Santo, não tinha alegria, mas pavor em cada alma. O alto monte que a igreja tem chegado não é Sinai, mas é o monte de Sião. É a bela Jerusalém celestial. É um lugar que nós não podemos imaginar agora, irmãos. É o que está escrito pelo apóstolo do Senhor. O que o olho do homem não viu, não presenciou. O ouvido humano não ouviu, não escutou. O que não subiu no coração do homem, Deus tem reservado para aqueles que Deus ama, para aqueles que amam a Deus. Um alto monte de Sião, uma bela cidade, não uma Jerusalém de guerra, de capelas, de catedrais de idolatria, de atentados e derramamento de sangue, mas a Jerusalém celestial. Cristo nos comprou esse direito. Ele pagou o preço do seu sangue para nos transportar deste mundo tenebroso, do reino das trevas, para este reino de luz e de glória. Mas chegaste ao alto monte de Sião. Não volte atrás, irmã, não volte atrás, irmão. Obreiros, mensageiros, pregadores do Evangelho, mostre Cristo para o povo. Pregue Cristo, o nome de Cristo, a salvação que há em Cristo, porque só nele encontramos a vida eterna. Chegaste no monte de Sião, na bela Jerusalém celestial. Oh, que saudosa lembrança! Os anjos jubilosos que celebram, mas os anjos não cantavam, não celebravam no Monte Sinai, mas no Monte de Sião sim. Mas chegaste à igreja dos primogênitos, dos ressuscitados por Cristo em Cristo, dos regenerados e vivificados pelo Espírito de Cristo. Não uma igreja de naturais, de carnais, mas uma igreja de nova criatura, de pessoas que foram transformados.
as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, Jesus. Mas chegaste a Deus, o juiz de todos. Aqui é um belo cântico, um belo hino, uma alabança a Deus, uma adoração a Deus, um louvor, um clamor de vitória, porque não estamos diante de um juízo, mas estamos diante de uma grande salvação. O juiz estará lá, mas ele já nos julgou ali no Calvário, no seu corpo, na sua carne sobre o madeiro, quando ele tomou as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Mas chegaste, os espíritos dos justos aperfeiçoados estarão lá, não estarão com carne e sangue, mas seres espirituais, porque foram justificados pela morte de Cristo e pela sua ressurreição. É unicamente Jesus que tem poder para nos justificar. É nele, igreja, que nós devemos confiar. É dele que nós precisamos nos revestir, para ser um novo homem, uma nova mulher, um jovem, uma criança, uma nova criatura, justificado pelo sacrifício eficaz. Sim, chegamos a Jesus, o mediador do novo pacto, da nova aliança no seu sangue. Podemos entender isto na ceia do Senhor, mas a velha aliança não tinha promessas de vida, de salvação, de gozo espiritual. A antiga aliança era um pacto terrível, mas o servo de Deus, ungido pelo Espírito Santo, escrevendo aos Hebreus, disse: nós não chegamos lá, mas nós chegamos em Jesus Cristo, no sangue de Jesus, no sangue que fala melhor que o sangue de Abel. Nós vemos que o Senhor ordenou a Moisés, em Êxodo 19, o versículo 12: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mas no monte de Sião há júbilo. Caminha, irmão, caminha, irmã, em Cristo. Vamos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É nele que nós temos vida, e vida eterna, e vida divina, e vida para sempre. Este é o lugar que ele tem preparado para aqueles que amam a sua segunda vinda. Eu quero orar com você agora, irmão. Eu convido em nome de Jesus toda a igreja do ar para se aproximar diante do trono de Cristo e clamar pela sua presença em nosso coração e nosso espírito. Que Deus te abençoe nesse momento de oração. Jesus, Jesus, Lord. Que grande privilégio, Senhor Jesus. Que lugar belo e maravilhoso, Senhor, tens preparado para os humildes, para os pequenos, para os simples, para aqueles que têm coragem de ouvir a tua voz, glorificar o teu nome e dizer que o teu nome é verdade. Ajuda o teu povo,
Abençoa mesmo com a tua presença. Manifesta, Senhor, o teu poder sarador. No teu nome, Senhor, o espírito da enfermidade seja expulso. Os inimigos, adversários deste lar, deste irmão, desta irmã, seja subjugado debaixo dos pés de Jesus Cristo. Haja um livramento agora. Haja um milagre de Cristo neste lar, neste coração. E todos quantos estão te buscando com fé, clamando ao Senhor, na ousadia do Espírito Santo, seja revestido do teu poder. Grande Deus, fica conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus. Ouvintes, até a próxima oportunidade. Se Deus permitir, ore por esse programa para que Jesus o sustente no ar, pois tem sido para muitos irmãos uma igreja, um culto no seu lar. E agradecemos a todos que têm nos telefonado e falado da alegria de ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Let's sing it again as His presence fills this house. Jesus and Jesus. Direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta.